E coisa boa é você, primeiro, ter a responsabilidade de assumir o púlpito de um colega. Eu sou muito criterioso a quem eu entrego o meu púlpito, pastor Sandro. Porque a igreja é do Senhor, mas a responsabilidade sobre o aprisco é nossa. Quando a gente vê o texto de Oséias, a gente sempre diz: o povo padece porque falta conhecimento. E a gente esquece de terminar o versículo, que diz que porque tu, sacerdote, não os ensinou e me esqueceu, eu também esquecerei de ti. Então eu creio muito nisso, de que o púlpito a ser entregue, primeiro precisa ter amizade, confiança, porque principalmente em dias que nós temos em que a sã doutrina tem tanto sido interpretada de forma equivocada. Eu sou pastor, sou superintendente distrital do meu distrito, Sergipe e Alagoas, sou teólogo, sou professor universitário e algumas outras ocupações também dentro da igreja. E é com muito temor e tremor que eu quero trazer a palavra do Senhor para essa igreja e ministrar no coração de vocês aquilo que Deus ministrou no meu coração nessa manhã. E Deus falou forte comigo, e eu quero já dizer para vocês, o bispo Sandro não falou nada comigo, mas em oração, no minha devocional, Deus disse: vá e fale sobre escolha e obediência. E isso falou muito forte ao meu coração. Fale sobre escolhas e obediência. E eu não sei o que Deus tem para dizer para essa igreja. Com certeza Ele tem um alimento para vocês nessa noite. Além de falar de mim, quando o pastor Sandro botou lá um testemunho poderoso, antes de falar de mim, eu quero ministrar sobre vocês a palavra que é de Deus e pedir que a Ele seja toda a honra e toda a glória, e que Ele retire de mim qualquer vaidade e qualquer intenção de trazer para mim qualquer tipo de glória. Se vocês quiserem adorar alguém, adore ao Senhor da palavra, e a Ele preste culto e reverência. Amém? Abramos o texto das Escrituras Sagradas no livro do profeta Jeremias. Apenas 2 versículos, versículo 17 e 18. Eu estou aqui com a Ara, mas pode colocar aí a que vocês têm comumente, que aí eu leio aqui, ó. Então pronto. Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga espere, pastor, que não é gincana bíblica. Jeremias 20, 17 e 18. Jeremias 20, 17 e 18. Vamos ficar de pé, em reverência à palavra de Deus, e vamos ler todo mundo juntos, aqui no que está projetado. Porque não me matou Deus no ventre materno, porque minha mãe não foi minha sepultura, ou não permaneceu grávida perpetuamente. Porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho, tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias. Senhor, que a Tua palavra ministrada nesse lugar seja como espada de 2 gumes. E eu peço que o Teu Espírito Santo venha sobre essa igreja, tomando cativa cada mente nesse lugar, para que a ela receba plena revelação, quer seja criança, quer seja adolescente, jovem, adulto ou idoso, que o Senhor fale com ele, segundo o entendimento de cada um. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Podem assentar, queridos. Todas as vezes que se ouve falar em Jeremias,
O que vem na mente de vocês? Quando se ouve falar em Jeremias, profeta chorão, lamento, né? E é muito interessante porque não apenas você sente nos escritos de Jeremias, como a Bíblia oferece aos leitores um texto de Jeremias chamado de Lamentações. E esse profeta, uma coisa que me chama muito a atenção em Jeremias, é que Jeremias foi ungido profeta antes de nascer. Isso é muito particular, porque alguém que já nasce para ser destinado a algo do ventre da sua mãe não tem direito sequer de dizer, eu não quero fazer. Diferente de Samuel. Samuel é consagrado ao Senhor, porém ele é educado aos pés de Eli. É tanto que Samuel tem uma educação completa que ele se torna juiz, profeta e sacerdote. Mas Jeremias é escolhido no ventre materno para ser profeta. E eu fico pensando, meus irmãos e minhas irmãs, em que prazer tinha para uma criança já nascer sendo profeta, e hoje a gente tem muita vontade e se atribui muito ao status de profetas, e eu creio em profecia e eu creio que existem profetas nesse tempo, mas também creio que existem muitos enganadores, porque se assim não fosse, a Bíblia estaria errada. Porque ela diz o quê? Muitos virão no meu nome, falarão acerca de mim e ainda enganarão os filhos da luz. Não é verdade? Mas a graça nos alcança ao ponto de vermos também que ainda temos profetas nesses dias. E a gente precisa acreditar na profecia como uma igreja profética. Nós precisamos acreditar. Mas na época de Jeremias, meus irmãos, era diferente. Na época de Jeremias, o profeta não dava o direito de errar. Não existia aquele eis que te digo, pode acontecer ou não acontecer. Se não acontecesse, se não tivesse veracidade na fala do profeta, o profeta era fulminado. O profeta era levado à morte. E alguém que tenha tamanha responsabilidade, tamanha responsabilidade para com a obra, escolhido ainda mesmo sem ter nenhum intelecto, ou mesmo ainda sem ter noção daquilo que era. Jeremias convive numa sociedade idólatra, uma sociedade desmemorizada, mas ele é o choro que traz a realidade do caos ao seu povo. Ele é aquele que traz a revelação através da dor. Ele é aquele que recebe sobre si a carga tremenda, ao ponto de dizer ao Senhor que não tinha mais forças para isso. Mas eu admiro muito esse homem, porque numa carga como a de Jeremias, muitos de nós teríamos desistido. Muitos de nós não teríamos resistido. O texto, ele é muito claro quando o profeta maldiz a sua existência. E lá no capítulo 20, versículo 10, vocês vão ver que ele se condiciona a dizer ser um homem que vive terror. Tamanha era a dor pelo local onde ele se encontrava.
Mas, em meio a todo o sofrimento desse profeta, em meio a um lamento profundo, a uma tristeza declarada, Deus usou esse homem para libertar o seu povo. E eu já quero dizer para você que a sua dor, a sua dificuldade, ela não pode impedir o agir de Deus. Todas as vezes que você se coloca entre a vontade de Deus e a sua dor, você está dizendo para Deus: você é um Deus que não honra aquilo que falou, porque a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si. E Isaías vai chamar Jesus de quê? Homem de dores. Mas, se formos acometidos de qualquer angústia, de qualquer dor, de qualquer peleja, quem é que primeiro sofre? Se eu estou com dor de cabeça, quem é que primeiro sofre, Bispo Sandro? A igreja. Não vou para o culto hoje não, estou com dor de cabeça. Mas se aqui que é lugar de cura, o que você vai fazer em sua casa? Eu fiquei chateado com o irmão, né? Tem uns irmãos, lá a gente chama irmão Patolini, aquele irmão bicudo, né? O bico de pato. Não quero nem ver meu irmão. Vou para a igreja hoje não, para não encontrar com meu irmão. Não tem esses crentes sabor de mel, que diz assim, né? Que a minha vingança tem sabor de mel? Tem. Mas quem primeiro perde é Deus. Agora, quando estamos na bonança, a casa de Deus é a casa profética. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E a gente vive nessa ambiguidade total, nessa dificuldade em aceitar aquilo que Deus tem proposto para a gente. Aquilo que Deus tem colocado na nossa direção. Quantas vezes você não já ouviu dizer que a sua igreja é a sua Jerusalém? Vocês já ouviram isso, né? A minha Jerusalém é a igreja. Usando o texto de Atos como pressuposto para essa afirmação. Mas eu quero dizer para vocês que a Jerusalém bíblica de Atos, capítulo 1, é a Jerusalém que matava os profetas. Por isso que Jesus diz, permanecer em Jerusalém. Depois, para onde que ele chama? Judéia, Samaria e os confins da terra. Você sabe por quê? Porque a Jerusalém era lugar de prova. E a gente só volta para casa quando a gente aprende na prova. O poder precisava ser manifesto no lugar do temor. Por isso que Jesus diz, fiquem em Jerusalém, depois vão para casa. Vão para Galiléia, vão para a Judéia. E a gente precisa entender isso. Por que que aqui nós consideramos a nossa Jerusalém? Porque aqui é o lugar da manifestação do poder de Deus. É o lugar onde eu tenho que vir e entregar os meus lamentos. Ainda que a gente chegue e seja sincero para o Senhor e diga, Senhor, hoje eu queria que não tivesse nem nascido. E pode ter certeza que Jesus vai ouvir, meu irmão. Se tem uma pessoa especializada em ouvir quem não merece, é Jesus. Eu sempre faço uma comparação. Jesus é o lanterneiro que adora carro com perda total. Aquela que toda oficina diz assim, eu não quero mais. Jesus disse, é esse que eu quero para usar. Pode deixar que meu martelinho de ouro vai dar certo. E Jeremias se relaciona com o seu chamado e a angústia de ser escolhido, mesmo sem não ter escolha. E alguns pontos eu quero trazer para vocês sobre esse texto de Jeremias. O primeiro ponto que a gente percebe ao ler esse texto é que o chamado de Deus não está condicionado às consequências, mas
está diretamente ligado naquilo que Ele quer fazer através de nós. O chamado de Deus não pode estar ligado às consequências que isso pode nos causar, e sim com aquilo que nós podemos ser diante de um Deus que usa. Porque se o chamado estivesse condicionado a mim, eu poderia fazer do meu chamado aquilo que me agrada. Todo mundo já pensou, se você estivesse aqui, vou chamar um missionário para vir aqui orar e a igreja Ebenezer vai investir em missão. Nós temos 2 lugares para ir, Estados Unidos ou Moçambique, hoje com uma taxa de 75% de moradores infectados pelo HIV. E aí botaríamos uma fila aqui, escolha, querem ir para os Estados Unidos ou querem ir para Moçambique? Será que a fila de Moçambique seria maior do que a dos Estados Unidos? Porque era um lugar de conforto. É um lugar onde eu poderia dizer, Senhor, eu vou lá também usar o meu chamado para levar a palavra de Deus, e iria mesmo. Mas o chamado não pode ser condicionado ao profeta. O profeta precisa ser condicionado ao chamado. O profeta precisa estar sendo diretamente condicionado àquilo a que ele foi chamado. Se é para ser um diácono que receba com excelência. Se é para varrer a igreja, faça isso com excelência. Se é para tocar, toque com excelência. Se é para pregar, pregue com excelência. Agora, não almeje um dom que não lhe cabe. Provavelmente Pedro deve ter feito isso quando se aproximou de Jesus e deve ter dito a ele que muitos estavam chamando Pedro de mestre. E ele diz o quê a Pedro? Não deixe ninguém lhe chamar de mestre. Mestre aqui sou eu. Você é discípulo. E na hora Pedro deve ter entendido o recado. Toda vez que eu quero ser aquilo que Deus não quis que eu fosse, eu estou passando por cima da vontade inquestionável do Senhor. Toda vez que eu almejo algo que Deus não quer que eu seja, você pode até chegar na vocação, mas nunca chegará na essência do chamado. Você pode até fazer, porque eu posso ter sido chamado para pregar, mas eu posso aprender a tocar, posso ou não posso? E você pode estar tocando aqui muito bem, porém não é aqui que Deus te quis, e uma hora Ele te tira, porque Deus, Ele não é irresponsável com a sua obra. A obediência e as escolhas passam principalmente por aquilo que Deus tem para cada um de nós. E isso é muito difícil de entender. Isso é muito difícil de compreender. Porque como descobrir esse chamado? Como descobrir o que Paulo vai chamar de suprassumo da vocação em Cristo Jesus? Como descobrir? E aí tem algo interessante que a gente precisa entender. Tudo aquilo que gera fruto e é confirmado na terra, Deus está à frente. Deus está à frente. Como é que eu posso identificar se o meu chamado é o chamado que Deus colocou na minha vida? Pelos frutos conhecereis. Pelos frutos conhecereis. E é interessante que a mesma palavra que diz que a gente conhecerá pelo fruto, ela pede que esse fruto seja o quê? Perene, permanente. Que esse fruto seja visível. Uma coisa que eu aprendi, meus irmãos e minhas irmãs, uma mangueira, ainda que muito frutífera,
ela nunca experimentou a fruta que ela oferta. Nunca. Vocês imaginam alguém brotar, germinar e não poder usufruir? Isso é o chamado. Porque o chamado, ele começa na individualidade daquele a quem Deus escolhe e é diretamente ligado ao exercício comunitário que aquele dom se encaixa. O verdadeiro chamado, ele precisa ser reconhecido na comunidade, como um exercício comunitário, porque não é para você ser glorificado, é para aquele que te chamou ser glorificado naquilo que você faz. Essa é a diferença. Por isso que o lamento de Jeremias era doloroso, porque ele tinha convicção do seu chamado, diferente de Abacuque. Abacuque não tinha convicção do seu chamado. É tanto que ele dizia ao Senhor: Senhor, agora não me usa mais. Eu não quero mais falar com esse povo. Eu não quero mais. E o que é que Deus faz com Abacuque? Vem cá, meu filho, vamos ter uma conversinha de pé de ouvido? Suba aqui na torre de vigia. E Abacuque sobe na torre de vigia, incrédulo, sobe na torre de vigia, rebelde, mas quando se encontra com o Senhor, ele desce de lá adorador, transformado, vocacionado. E quantos aqui têm pedido algo para o Senhor e ainda não conseguiu ouvir o sim de Deus? Quantos aqui têm feito ao Senhor: Senhor, tira isso de mim? E o que mais você escuta é o silêncio de Deus. Deus calado, Deus sem responder nada. Você já experimentou o silêncio de Deus, meu irmão? Você sabe o que é que quer dizer o silêncio de Deus? Quando você clama e Deus fica em silêncio. E muitas vezes a gente até diz assim: Deus, tu não está falando comigo. Deus, tu não está me ouvindo. Como se Deus não fosse onipresente, onisciente. Não é isso que a gente diz? Tu não está falando comigo, Deus? E eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, tudo aquilo que você pede para Deus mudar e Ele não atende, é porque Ele quer usar isso para te mudar. Quando Ele não muda a situação, é porque Ele quer usar a situação para mudar você. E foi assim com Abacuque. Abacuque clamou para que aquela situação fosse mudada, e Deus disse: eu não quero mudar a situação, eu quero que você desça daí mudado e pregue para esse povo que você rejeitou. E Abacuque desce de lá dizendo: pode faltar comida, feijão, arroz, carne do sol, queimar peixe na mesa, eu não quero nem saber. Eu louvarei o meu Deus. Isso é transformação, isso é chamado. O chamado, ele consiste principalmente quando a minha obediência está condicionada ao não de Deus. E se tem uma coisa que é difícil você ouvir, é o não do Deus. O não do Senhor dói. Porque o sim é bom demais, né? Quando a gente pede: Senhor, me dê, o Senhor abre as comportas, a gente ainda grita, né? Abre as comportas do céu. Mas quando Deus faz nananina, ou então quando você pede uma Ferrari e Jesus te dá uma bicicleta, você diz: Senhor, é isso mesmo. O não de Deus é a confirmação da obediência daqueles que dizem sim para Ele. O não de Deus ainda é o termômetro para aqueles que dizem sim para Ele. Porque toda vez que eu estou aceitando o não de Deus, eu estou dizendo para o mundo: eu não me amoldo às minhas vontades, mas eu aceito plenamente aquilo que Deus tem para mim. Outro ponto que a gente pode perceber nesse texto
Ele vai dizer: eu queria muito, Senhor, que o ventre da minha mãe fosse a minha sepultura. Para mim, uma das imagens muito fortes, você pedir para morrer no útero. E talvez quem é mãe sabe o quanto é doloroso ter uma criança morta no útero. E aí os processos de curetagem para expelir a criança. E Jeremias disse: eu preferia que aquilo lá fosse minha sepultura. Uma imagem muito forte. Mas Deus disse assim: no lugar em que você desejou a sepultura, eu farei gerar vida. Eu irei gerar vida e você vai nascer. Você sabe por quê? Porque a obra de Deus sempre será maior do que o obreiro. A obra sempre será maior do que o obreiro. A obra de Deus nesse lugar é maior do que o bispo Sandro. É maior do que eu. É maior do que cada um de vocês. Porque o Senhor da obra é aquele que peleja pelos ceifeiros, é aquele que peleja pelos instrumentos, é aquele que está disposto a nos usar, independente do que somos. O escritor C.S. Lewis diz algo muito interessante. C.S. Lewis é o instrumento de estudo da pós e agora do mestrado. E estarei entrando, se Deus assim permitir, para defender a linguagem cosmogônica da poesia judaico-cristã dentro das Crônicas de Nárnia. Vai ser meu tema de mestrado. Mas ele diz algo muito interessante. C.S. Lewis diz assim: Deus vai te usar não importa como. Você crê nisso, Bispo Sandro? Que Deus vai te usar? Você crê nisso? Deus vai te usar não importa como, minha irmã, Ele vai te usar. Agora faz uma diferença tremenda você servi-lo como João ou como Judas. É forte. Porque na mesa da comunhão, Jesus não poupou nem o Satanás. Ele trouxe para a comunhão. Estava lá, na ceia. Ele não descartou Judas, mesmo sabendo que Judas ia traí-lo. Agora fazia uma diferença tremenda. Como você serve Deus? Se como João, aquele a quem Deus, na figura de Cristo e do Espírito Santo, Deus triuno naquela cruz, olha para João e diz: cuida da minha mãe. Vocês imaginam alguém escolhido? Eu fico pensando como eram os irmãos de Jesus, Bispo Sandro. Para Jesus dizer: nenhum daqueles presta. João, cuida da minha mãe. Agora, algo muito interessante nesse texto. Muito interessante mesmo. Era que Jeremias estava diante de algo que ele não compreendia. Jeremias estava diante de algo que ele não sabia. E a minha pergunta nessa noite para você é: como ter esperança em meio à desesperança? Como crer que algo vai acontecer em meio a uma situação de desesperança? Eu me lembro muito bem quando essa igreja estava sendo construída, a gente passava por aqui, não era, bispo? Subia aqui em tábuas. Rampinha de tábua. E eu ia me equilibrando e dizendo: se a tábua for boa, eu subo. Mas chegava lá. E hoje, para a honra e glória de Jesus, nós estamos aqui. Quantas vezes eu tenho certeza que o bispo e a bispa se ajoelharam e olhavam diante da impossibilidade e diziam: Senhor, agora é contigo. Aqui eu não tenho mais para onde ir, é contigo. E isso é tão bom quando acontece, bispo. Jesus ama essa situação. Você sabe por quê?
Porque o sobrenatural de Deus, ele só encontra lugar quando o homem esgota o seu natural. Quando você se esvazia daquilo que é seu, para dar lugar àquilo que era de Deus. E Jeremias não entendia. Quando você olha para a Lamentação, lá no capítulo 3, versículo 2 de Lamentações, Jeremias dá um sinal, mais ou menos, daquilo que ele vivia. O caos era tão grande que ele diz: Deus me levou para a escuridão e removeu a luz. Não basta estar só na escuridão, Deus tirou a luz. Deus tirou a possibilidade daquilo clarear. Ele não entendia. Mas é exatamente nesse momento, quando Deus tira a luz que o homem pode gerar, Ele coloca a luz que clareia as trevas. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Quando a escuridão alcança e a luz que nos possibilita de ligar some, a primeira coisa que some na nossa vida são os achismos, e nasce em nós a convicção do chamado. Eu oro muito a Deus para que a igreja cristã de hoje acabe muito com eis que te digo e volte a dizer, e disse Jesus. Porque eu creio que a escuridão precisa ser dissipada pela lâmpada que clareia os nossos pés. Só assim, igreja de Senhor, nós conseguiremos clarear esse mundo tão escuro e não se amoldar à escuridão desse mundo. Outro ponto que a gente observa nesse texto, ele diz claramente no texto: toda a minha vida é sofrimento e tristeza. Sinal claramente de desesperança, decepção. Mas no reino de Deus, meu irmão, onde a gente olha com os olhos humanos decepção, Deus nos faz enxergar oportunidades. Deus é especialista em fazer da nossa decepção oportunidade para glorificá-lo. Quem se lembra da pesca maravilhosa? Se lembram de Lucas capítulo 5? Como é que Jesus encontra aqueles discípulos? Como é que ele encontra eles? Lavando as redes. Vocês sabem o que significava lavar a rede? Fim de pesca. E eles estavam lavando a rede de uma pesca infrutífera. Estavam sentados na praia sem ter pego nada. E para um pescador lavar uma rede suja de graveto é uma decepção. Porque a lavagem da rede com os gravetos é evidência da decepção daquele que não conseguiu lograr êxodo. E Jesus observa aqueles discípulos lavando a rede, passa, olha para um deles, Pedro, e diz: me empresta teu barco. Ah, meu Deus, ele deve ter pensado: rapaz, eu não pesquei nada, eu estou aqui pensando, tentando imaginar o que eu vou botar na minha mesa, e ainda vem esse carpinteiro e pede meu barco. E aí Jesus pega o barco de Pedro para pescar. Vai um pouquinho afastado, num lugar onde ele podia comunicar com o povo, prega para aquela multidão, mas não se esquece daquela cena. Retorna ao lugar dos discípulos lavando a rede e diz a eles o quê? Entra no barco. E eles entram no barco e Jesus vai mais longe e diz: vamos para a profundidade. Pedro deve ter olhado para ele e disse: agora pronto, esse carpinteiro ficou doido.
Primeiro, que não se pesca de dia. Segundo, que não se encontra peixe no fundo de dia. Mas eu vou dar uma chance para ele e diz: olha, mestre, sobre a tua palavra, eu vou lançar essa rede. Isso é muito particular na vida de Pedro. Muitas vezes nós estamos buscando ser Paulo, como excelentes mensageiros do Evangelho, para esconder o Pedro que nós temos dentro de nós no pátio de Caifás. Quando nos aperta, o que é que a gente diz? Eu não conheço esse Galileu não. Mas você se veste como ele? Que é isso, mulher? Tu tá louca? E muitas vezes nós andamos até com aquela Bíblia 007. Você sabe qual é? Aquela que cabe no bolso, parece uma carteira. Que é para ninguém perceber que a gente é crente. Eu nasci para o Evangelho numa geração, o Bispo Sandro também deve ter sido, da geração que onde a gente passava o povo dizia: olha o crente. Hoje em dia a gente não sabe mais isso. Hoje não transpira mais isso. Me lembro muito que chegavam nas quitandas e aqueles que vendiam, quando alguém dizia assim: eu sou crente, ele dizia: não precisa nem anotar no caderno. Não, vá lá, irmão. Depois você traz, você é crente, né? E aí Pedro olha e diz: Senhor, pela tua palavra, eu vou lançar essa rede. E a palavra diz que quando eles puxaram a rede, veio tanto peixe, mas tanto peixe, que o barquinho de Pedro começou a afundar. E Pedro grita para os outros que estavam na praia e diz: corre que aqui tem peixe que dá para mim e para todos vocês. E Jesus manda Pedro levar para a praia. Puxa a rede para a praia, Pedro. E Pedro chama os outros e eles começam a puxar aquela rede cheia de peixe. E agora não era só o barco de Pedro que estava virando, não. Os outros tudinho estavam querendo virar também de tanto peso. E eles chegam na areia, quando puxam, imagina aquela cena da rede cheia de peixe. Jesus nos leva da decepção a oportunidades no momento em que confiamos nele. E você sabe por que aqueles peixes foram para a praia, meus irmãos? Por que os peixes foram vistos na praia? Porque antes, aqueles discípulos que estavam lavando as redes, provavelmente tinham sido debochados, caçoados. Muitos ali olharam para Pedro e vai dizer: e aí, Pedrão, tu não é bom? Pegou nada, né? E Pedro agora, de redes lavadas, Pedro volta para o lugar da decepção com redes cheias. E Pedro vai para a praia para testificar para aqueles que o viram decepcionado, agora lhe enxergue com a provisão do Senhor. E muitas vezes Deus te leva de novo para o lugar da decepção, não para que você viva nova decepção, mas para que você volte de lá com a provisão. E você possa declarar que no lugar da decepção, sempre haverá oportunidade para Deus prover. Deus provê. De pescadores decepcionados, eles voltam para pregadores abençoados. Olha que coisa linda. Jesus, quando o peixe chega lá, e Pedro deve ter ficado: meu Deus do céu, você imagina, a Bíblia vai dizer que Pedro tinha uma sociedade com os filhos de Zebedeu, né? Eles eram sócios, Pedro, Tiago e João. Agora você imagina, bispo, uma empresa dessa, né? Se Pedro agora dissesse: agora eu estou chique, minha empresa agora vai bombar. Eu tenho agora barco e ainda sou amigo do cabo que sabe onde estão os peixes, né? Era só dizer: Jesus, manda aí dessa semana. Jesus joga lá, Pedrão. E aí Jesus diz algo tremendo para Pedro: coloca um milagre na praia para que o povo veja a provisão. Mas faz o seguinte: me segue, deixa tudo aí. E toda vez que eu olho para esse texto, eu me lembro do texto de Abraão.
Quando Abraão, movido por Sara, coloca seu filho Ismael para fora de casa, junto com a sua mãe Agar. Abraão não sentiu nenhuma dor. Mulher, vai para o deserto, tu e teu filho. Vai embora. Agora, quando Deus pede Isaque, mesmo diante da fidelidade, Abraão balança. Abraão fica balançado. Você sabe por quê, meu irmão? Porque abrir mão de Ismael é fácil, difícil é abrir mão de Isaque. Difícil é abrir mão da promessa. Pedro viu a promessa na vida dele. A fartura de peixe, Deus diz a ele, Jesus diz a ele, deixa tudo e me segue. E poucos aqui me conhecem e não sabem como é que foi a minha trajetória para o ministério pastoral. Mas até 2012, eu era funcionário de carreira do Tribunal de Justiça. Eu era analista do Tribunal de Justiça e tinha passado recentemente num concurso para juiz leigo do Tribunal de Justiça. Juiz leigo é um cargo em que é feito dentre os bacharéis de direito do tribunal, que está entre o conciliador e o juiz togado. Ele pode fazer todas as audiências, quer seja de monitória, de réu preso, todas as audiências. Em tese só não pode sentenciar. Em tese, né? Porque a gente sentenciava e os outros assinavam. Vivendo bem, um salário razoavelmente bem para aquela época, né? Olhava para a igreja e dizia, essa igreja só me ama porque meu dízimo é alto, né? Pra vocês terem uma ideia, eu dizimava cerca de R$ 1.400 na igreja. Porque se tem uma coisa que eu aprendi toda vez que eu me converti, logo quando eu me converti, é que eu não conto no meu orçamento com o meu dízimo. O meu dízimo é descontado na fonte. Quando eu vou receber, eu disse, Senhor, esse é o teu e agora eu trabalho com o que é meu. Eu não negocio o dízimo. E eu tenho certeza que até aqui, o Senhor nunca deixou faltar. Mas eu dizia isso, Senhor, eu acho que essa igreja só gosta de mim porque meu dízimo é alto. E cuidado com o que você diz para Deus, meu filho. Cuidado. A gente às vezes diz coisas e a gente nem se dá conta daquilo que diz. E eu dizia, olha, meu dízimo é alto demais. Dízimo desse aí, Senhor? Claro que a igreja nunca vai querer perder. E aí eu estava em um determinado momento no meu gabinete e chega um rapaz e pede para falar comigo. E a secretária anuncia lá e eu peço para que ele volte na sexta-feira, porque eu atendia na sexta-feira. E a menina diz, olha, doutor, ele diz que é de Deus, que ele tem um negócio de Deus para dizer para o senhor. Eu digo, então mande entrar, porque se é de Deus tem prioridade. E ele olhou para mim e disse, doutor Fernando, é o senhor? Eu digo, sou. Ele disse, eu só quero lhe dizer uma coisa, eu vou ser rápido. Ontem eu estava no monte orando, e Deus mandou claramente dizer, vá no fórum, diga ao doutor Fernando que eu não chamei ele para prender vidas, eu chamei ele para libertar cativos. É só isso que eu tenho que dizer para o senhor, tá bom? Que Deus abençoe o senhor, eu estou indo embora. Meu Deus do céu, o que é que esse homem quis dizer? Quando chega, alguns dias depois em casa, eu recebo um telefonema da Episcopisa Marisa, né, da Bispa Marisa, que era presidente da nossa região, e ela disse assim, meu filho, eu tenho um desafio para você, você é o perfil desse desafio. Eu digo, que foi, Bispa? Diga aí. Ela disse assim, eu quero te fazer um convite, você reavivar uma missão que está fechando em um lugar. Aí eu digo, claro, deve ser por aqui por perto, porque ela sabe que eu sou funcionário do Tribunal de Justiça, deve ser por aqui por perto. E aí ela disse assim, é um lugar aqui perto, lá perto já do sul da Bahia. Aí eu digo, Deus do céu, eu morava no Maranhão, gente, lá no norte, do Nordeste, cabeça do Nordeste. Aí eu disse para ela, vou não, bispa.
Não dá para ir não. Como é que eu vou deixar tudo aqui para poder ir para um outro lugar, abrir mão de tudo? Não dá não, bispo. Não venha com esse negócio para cima de mim não. Me deixe aqui servindo, está tudo bem, eu já estou pastoreando aqui, está tranquilo. E de repente, a Yasmin tinha 4 anos, sai do quarto e diz assim, não ouviu nada, não sabia não, criança de 4 anos, saiu do quarto, bateu na minha perna e disse, papai, vai que é de Deus. Aí eu digo, ô Jesus, faz isso não, tem piedade de mim. E aí a bispa ligou, meu filho, já tem a decisão, você só tem 40 minutos para decidir. 40 minutos para eu decidir se aceitava ou não. Eu disse, não, bispo, não precisa mais de 40 minutos não, eu vou. Para onde é? Aí só então ela diz, você está indo para Porto Seguro. Aí eu digo, meu Deus do céu. Mas vamos, né? E aí isso eu recebi em outubro, novembro, a exoneração estava na mesa do desembargador. Abrindo mão de tudo. E vim ser missionário aqui em Porto Seguro. Agora o mistério não foi vir ser missionário em Porto Seguro. O mistério foi chegar aqui em Porto Seguro e saber que eu ia viver com aquilo que eu dizimava. Meu primeiro subsídio na igreja foi receber exatamente o que eu dizimava. R$1.400. Aí eu digo, eita Jesus, mas vamos nós, né? E aqui a gente fez um trabalho, 1 ano de luta. Eu cheguei aqui, a igreja tinha 4 membros. E aí eu fui considerado o pastor que mais cresceu em menos tempo na igreja metodista, porque eu cheguei aqui e tinha 4 membros, eu já trouxe 4. Então eu cheguei com 50% da igreja. Aí eu disse, não, se eu já cheguei com 50% da igreja, está ótimo, já dá para começar. Né, Sandro? Já tinha 4, eu cheguei com 4 e digo, olha aí, um crescimento desse ninguém consegue. Em menos de 3 dias já ganhou 50% do que tinha. E aí nós começamos um trabalho lá no Mundaí, difícil, sem conhecer ninguém, não conhecer ninguém. E aí no primeiro ano, eu encontrei já os colegas da UMESP, já comecei a me... Para você ter uma ideia, a igreja metodista mais próxima daqui de Porto Seguro está a 470 quilômetros. Então assim, você imagina, quem que ia dar suporte? Né? E aí por que era o perfil? Porque era um pastor que pregava, que tocava e que ensinava. Era um pacote só. E aí a missão necessitava. Mais 1 ano certinho da missão da gente aqui, aí Deus começou a sacudir o barco. Deus disse, agora eu vou testar você, meu filho. Não porque ele precisa, mas porque eu precisava. Lembra de Abacuque? Pois é. E aí a minha filha, ela foi acometida de uma síndrome rara, chamada síndrome de Rasmussen. Uma síndrome neurológica que destrói todas as sinapses cerebrais. Todos os caminhos que ligam as comunicações do cérebro, ela destrói. E ela tinha convulsão 24 horas. Convulsões focais, como ataques epiléticos, 24 horas. E a primeira que ela deu no Colégio Batista, o Bispo Sander era professor dela. E a gente foi chamado, aí levou, achou que era cãibra, né? Um médico aqui, o primeiro médico que consultou, passou cálcio para ela, disse, deu uma vitaminazinha para ela. Quando foi de noite, ela teve uma crise focal, onde ela desligou, ficou paralisada, olhando para a gente, sem ter nenhuma reação. E a gente sacudia e nada. Fomos procurar o médico. Eu não sabia que aqui em Porto Seguro, mesmo tendo plano de saúde, 8 horas da noite tem que ir para o público, né? Eu acho que agora mudou, mas na minha época era. As clínicas todas fechavam 8 horas da noite. E aí a gente foi lá para o Luiz Magalhães, lá, Luiz Eduardo, né? Aí chegou lá, Yasmin voltou ao normal, o pessoal disse, sente aí no banco e aguarde. Só que aí, sente aí no banco e aguarde, eu saí de lá 5 horas da manhã e nem a ficha dela fizeram. E aí eu fui para a clínica, fui acordar na clínica, numa clínica, o médico quando olhou para ela, disse assim, você quer um conselho, mande sua família, vá com a sua família para um grande centro, que aqui em Porto Seguro nós não temos nem máquinas para descobrir o que ela tem. E aí foi aquela correria, vamos embora, vamos tentar tratar.
E aí, preparando as coisas, arrumando as coisas, de repente eu ouço do Senhor: vai para o lugar secreto. É um lugarzinho que eu tinha de oração. E aí eu comecei a orar e Deus disse para mim: eles vão, mas você fica. Aí eu disse: Jesus, não é possível. E aí ele disse para mim: não há nada que você não possa fazer estando aqui, que eu não possa fazer lá para a sua família. Então fique cuidando do meu rebanho, que eu cuido da sua família. E aí eu mandei eles para Teresina, capital do Piauí, porque a gente é maranhense, e o centro médico conceituadíssimo é Teresina. A gente mora numa cidade que é vizinha da capital do Piauí, apesar de ser do Maranhão. E eu fiquei aqui, meus irmãos, né? Fiquei aqui e ela foi, Tatiana foi com os nossos 2 filhos, e a Yasmin começou a definhar. Em menos de 3 meses a Yasmin estava sem movimento do lado direito, sem fala e de cadeira de roda. E continuando os ataques focais. E para vocês terem uma ideia, nesse ano que a gente passou, que eu fiquei aqui em Porto, eu só consegui vê-los uma vez no ano. Mas muitas vezes eu estava no púlpito pregando e eu recebi a mensagem da minha esposa dizendo assim: eu estou aqui no hospital com a Yasmin e ela está na maca amarrada para não cair. E eu no púlpito tinha que recompor e falar de fé para a igreja, né? E eu ainda dizia assim, ainda tinha algumas irmãs que eram mandadas por Deus para testar o meu coração, que eu saía do culto, elas: pastor, venha cá, ore bem aqui pela minha filha, que ela está gripadinha. E eu dizia: Jesus, eu não orar, só o caco, como é que eu vou orar para essa menina? E aí começou o ano de 2015, e ela começou a definhar. As médicas optaram pela pulsoterapia, ela já não estava respondendo mais, as veias do braço já não suportavam o medicamento, ela já estava tomando pulso no pé. E aí foi quando eu disse para a bispa: bispa, eu preciso ir embora. E aí eu senti paz quando eu disse: eu preciso ir embora. O último culto, meu culto de despedida foi aqui, né? A UMEPS fez o nosso culto de despedida aqui. Nos reunimos ali dentro, onde é a salinha, o templozinho das crianças. E cheguei lá. Cada dia que passava, eu via a minha filha perdendo a vida. E chegou um momento que eu olhei para a Tati e disse: Tati, aqui nós vamos assistir a Yasmin falecer e vai ficar assim, então vamos para São Paulo, com a cara e a coragem. Liguei para um colega, pastor em São Paulo, disse: você me hospeda na sua casa? Ele disse: você vai passar aqui um final de semana? Não, eu disse: no mínimo um mês. E ele: venha. E aí a gente ficou, conseguimos, por intermédio de uma irmã de Lorena, achar uma consulta com um médico que é chefe do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, Dr. Wen Tzu. Quem assistiu aqui o filme do Ben Carson, Mãos Talentosas, assistiram? Pronto, ele era aquele coreano que preparava o cadáver para estudo. Ele era da equipe do Dr. Ben Carson e hoje é chefe do Instituto de Psiquiatria. E eu entrei lá para falar com aquele homem. A secretária dele já me deu logo o orçamento na entrada: olha, só a equipe médica é 70 mil. Aí lá você acerta com ele, geralmente seria em torno de 30 mil para ele. E aí eu já estava pensando em vender a casa, vender o carro, mas eu queria a minha filha viva. Quando eu entrei na clínica, aquele homem, na sua postura oriental, cético, levanta da cadeira e se ajoelha aos pés da Yasmin. E olha para ela e diz assim: por que vocês demoraram tanto? Isso é caso cirúrgico. Aí a gente falou: doutor, ela estava sendo acompanhada por médicos. Os médicos optaram pela pulsoterapia. Aí ele falou: não, ela não pode mais esperar. Ela tem que fazer a cirurgia com urgência. Vão para casa e voltem aqui. Isso era dezembro. Vocês voltem para casa e aí retornem para São Paulo em fevereiro, já para operar. Aí ele disse: peguem aqui a autorização, apresente isso aqui no balcão.
E assim a gente fez, né? Só que antes eu fui perguntar para ele a respeito do cacau, né? Doutor, e aí, como é que vai ser? Como é que eu vou lhe pagar? Aí ele olhou para mim e disse assim: você não vai pagar nada. Eu só faço essa cirurgia 3 vezes no ano. Depois de 20 anos, a Yasmin vai ser a 4ª. E eu vou fazer assim. Como o grau dela é de complexidade, eu ainda vou tirar todo o meu maquinário da minha clínica particular e vou levar para o Hospital das Clínicas para fazer a cirurgia dela. E aí a gente voltou para casa. Quando chegou de volta para internar, eu cheguei no balcão e apresentei o papelzinho só, assinado. A mulher olhou e: que é isso, moço? Eu digo: aqui ela veio fazer a cirurgia, o doutor Wayne pediu para ela vir fazer. Cirurgia? Peraí, como é o nome dela? Não, aqui não consta ela aqui em nenhum prontuário de neuropediatria, não tem nem registro aqui no Hospital das Clínicas. Como é que nós vamos internar essa menina? Ela não tem registro de nada aqui. Tem aqui um banco de dados com gente com mais de 2 anos na fila esperando essa cirurgia? Aí eu disse: foi o doutor que mandou a gente vir. E aí chegou um da equipe dele e falou para a atendente: olha, interne essa menina, ela é paciente do Dr. Wayne. Aí mudou a história, né? Porque era paciente do chefe. Aí já botaram a gente no apartamento e foi marcada a cirurgia da Yasmin. E a Tati levou ela para a sala de cirurgia mais ou menos 6h45 da manhã. E aí de repente Deus falou no nosso coração mutuamente: vamos para casa dormir. Aí, não tem o que fazer. E uma cirurgia de risco, só para vocês terem uma ideia, uma cirurgia de crânio aberto. Abriram, cortaram, serraram o osso do crânio, esticaram e fizeram a cirurgia no cérebro com o crânio aberto. E a gente foi dormir. Descansar no Senhor, não tinha outra coisa para fazer. Despertamos umas 6 horas, fomos para o Hospital das Clínicas. Quando deu mais ou menos quase 11 horas da noite, a cirurgia dela acabou, de 6 da manhã a 11 da noite. E aí vem a equipe médica com ela na maca, e o doutor Felipe já vem sorridente. Aí me abraçou e disse: deu tudo certo, senhor Fernando, deu tudo certo. Aí eu disse: Senhor, que bênção. E ele disse: eu vou lhe dizer outra coisa. Eu nunca tinha visto isso nessa cirurgia. Uma cirurgia dessa complexa, onde a maior quantidade de vasos está nessa região, né? A Yasmin não precisou de nenhuma bolsa de sangue. Mas esperem ela acordar, porque como desligamos o lado esquerdo do cérebro dela e tivemos que resetar, ela pode acordar e não saber quem vocês são. Ela não vai conhecer ninguém. E aí a gente diz: doutor, a gente ensina novamente. Ela amar a gente vai ensinando. E meus irmãos, quando a Yasmin desperta na UTI, a Tati faz a pergunta para ela e disse assim: filha, se você conhece a mamãe, está conhecendo a mamãe, aperta a mão da mamãe. E ela não titubeou, apertou a mão da mãe dela. E conheceu a mãe. E aí foi aquela confusão no Hospital das Clínicas, porque o médico dizia: isso não pode acontecer. Como é que essa menina teve a memória se ela desligou o lado esquerdo, que é o lado do cognitivo? É o lado da memória. Ela tem desligado, como é que pode? E o médico aí começaram a fazer exame nela no olho, no ouvido, botar, mexer. E toda vez eu dizia para o médico: doutor, quem fez conserta. Pode ter certeza disso. E ele dizia: pai, você tem fé. Esse cabo é um cabo de fé. Ele dizendo para mim: você é um cara de fé. E eu disse: pois é, doutor, eu creio em milagre. E aí a Yasmin se recuperou da cirurgia. A gente tinha que fazer visitas a cada um ano, visitas periódicas no Hospital das Clínicas. Era para fazer mais ou menos 5 anos de visita. A Yasmin só fez 2. O médico: não precisa mais ir não, tá bom, você pode ficar em casa. E aí, para completar,
pessoal do Hospital das Clínicas disse: olha, ela vai fazer recuperação em uma clínica, mas eu só tenho vaga ou para Salvador ou para São Luís. Essa época eu estava pastoreando Teresina, no Piauí. E aí eu disse: coloque para São Luís, que está perto da gente, 400 e poucos quilômetros, vai dar para a gente ir no Sara direto. E aí ela colocou para São Luís, meus irmãos. E quando eu cheguei em casa, veio mais outra surpresa de Deus. Sabe o que foi? Nunca aconteceu isso na história da igreja metodista. Um pastor passar só 6 meses na igreja. Eu estava com 6 meses na igreja em Teresina. Quando eu chego em Teresina, estava a minha nomeação para São Luís do Maranhão, para o lugar que ela ia fazer o tratamento. E aí Deus não parou, não. Quando a gente chega na igreja, para nossa surpresa, as 2 fisioterapeutas do Sara e a fonoaudióloga eram membros da igreja. E aí o tratamento, que era 1 ano, elas condicionaram a fazer tratamentos duplicados no Sara e lá em casa. Elas montaram uma clínica lá em casa para elas fazerem fisioterapia com ela e fono. E a Yasmin, em menos de 1 ano, saiu da cadeira de rodas e começou a caminhar. E aí o pessoal do Sara começou a ficar encantado, dizer: meu Deus, essa menina é muito especial. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, a Yasmin é independente. A Yasmin nunca esqueceu de ninguém, nunca esqueceu. A maior facilidade de lembrar é exatamente das coisas do cognitivo. A Yasmin se lembra de música mais do que eu, conhece pessoas mais do que eu, vai se lembrando. E Deus trabalhando na vida dela, já está estudando novamente. E de uma desesperança, Deus já está nos dando a graça de conviver com ela depois da cirurgia 8 anos, sem nenhuma crise mais. E quantas vezes eu não me debati como Jeremias? Jesus, eu preferia morrer. Eu dizia para mim: coloque em mim, tira da minha filha. Coloque em mim. Os últimos dias da Yasmin antes da cirurgia, gente, eu revezava com a mãe dela. A cada 2 horas nós dormíamos, porque um tinha que ficar sentado debaixo da cama para que não deixasse ela cair. E Deus honrou. E depois Deus me disse claramente: porque tu fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E eu tenho absoluta certeza que a minha obediência em ouvir Deus, em dizer fica aí, no momento de maior dificuldade, gerou, com certeza, gratidão em toda a nossa família, pelo milagre que Deus fez. E eu quis voltar aqui em Porto, porque aqui foi o lugar de tudo. Aqui foi o lugar que eu lavei as redes. Aqui poderia ter sido o lugar em que eu tinha findado o meu ministério, porque quando eu pedi para voltar, a bispa disse claramente: não tem vaga lá. E eu voltei como pastor parcial, acolhido pela igreja local que me enviou. E aí Deus me retorna a Porto Seguro, no lugar onde eu lavei as redes, para trazer para a areia esse milagre da rede cheia de peixe. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, não titubeie em obedecer aquilo que Deus tem colocado na vida de vocês. Nós aprendemos como família e hoje nós convivemos claramente com uma máxima na nossa vida. Hoje, o lema da nossa família é obedecer para depois entender. A gente não busca entender primeiro para obedecer a Deus, não. A gente obedece, porque todas as vezes que a gente obedece ao Senhor, toda vez que a gente está vivenciando Deus na vida da gente em obediência, certamente nós encontraremos o lugar da provisão, e Deus nos levará à dimensão do milagre. E eu queria que você ficasse de pé nessa noite.
Queria que você pudesse colocar diante de Deus. Só um pouquinho, pastor, deixa eu só interromper um instantinho. Porque Deus poderia simplesmente, Ele é Deus, né? Poderia curá-la sem Ou não. intervenção médica, né? Ou quisesse levar, Ele é Deus, é dono das vidas. Mas eu gostaria que compartilhasse aquilo que você compartilhou lá, do quanto Deus lhes usou dentro do Hospital das Clínicas com outras pessoas. Pode sentar mais um instantinho, irmãos. Amém. Mais Ainda uns tem minutinhos. essa Isso outra aqui é parte. tremendo, é tremendo. Tem essa outra parte também. Quando descobriram que tinha um pastor no Hospital das Clínicas, aí você imagina, né? O povo começou a correr para o apartamento. Pastor, ora por mim, pastor, ora por mim, ora por ali pelo meu filho. Gente, talvez seja o lugar mais difícil de estar, pelo menos para mim foi, é no setor de neuropediatria do Hospital das Clínicas. Porque quando você vê, já é difícil você olhar um adulto, né, passando por problemas neurológicos, é difícil. Agora, se olhar uma criança, por exemplo, teve uma criança do Acre, Vinícius, né, amor? Vinícius. Ele tinha uma síndrome que ele não conseguiria ficar 30 segundos na mesma posição. Ele tinha que ficar 30 segundos em pé, 30 segundos sentado, 30 segundos deitado, aí levantava, ficava em pé, assim. E aí ele fez a cirurgia. Assim que esse menino fez a cirurgia, ele adquiriu uma bactéria resistente aos antibióticos que estavam dentro do tratamento dele. Então não tinha antibiótico para combater essa bactéria. E os médicos colocaram ele numa sala de isolamento. Só poderia entrar o médico imunido de todas as roupas esterilizadas. E eu tinha trocado de plantão com a Tati, e de repente a mãe desse garoto entrou no nosso quarto. E entrou clamando, cadê o pastor, cadê o pastor, cadê o pastor? E aí Tati falou, olha, hoje não é o dia dele não, hoje quem está aqui sou eu. Aí ela disse assim, irmã, pede ele para orar para o Vinícius, que o Vinícius está morrendo. O Vinícius adquiriu uma bactéria e o Vinícius está na sala de isolamento e não tem previsão, porque essa bactéria não tem antibiótico para curar ela, para extinguir ela. E aí Tati me ligou, eu estava numa igreja, em um culto de oração, numa igreja em São Paulo, e nós paramos o culto e começamos a levantar um clamor pela vida dessa criança. E para a honra e glória do Senhor Jesus, meus irmãos, essa criança sai com menos de 2 dias do isolamento e começa a caminhar no Hospital das Clínicas, no corredor. E assim, eram muitos, tinha médicos que chegavam para a gente e diziam assim, pastor, ora por mim, porque agora eu vou para uma cirurgia difícil. Cheguei várias vezes a abraçar médicos que saíam da sala desolado e diziam, pastor, eu acabei de perder uma criança. E eu sem entender por que Deus tinha me colocado ali naquele lugar. E foi lá, no Hospital das Clínicas, que eu descobri que a gente precisa mudar o verbo. Né? Muitas vezes a gente absorve o verbo de Deus para a igreja. E meus irmãos, o único capaz de usar o vinde é Deus. O verbo da igreja é ir. É ir onde há necessidade. E eu aprendi lá também a transformar os meus porquês nos praquês do Senhor. E passei não mais questionar o que Deus faz na minha vida. O que Deus pode fazer ou o que Ele quer fazer na minha vida. Eu apenas me coloco à disposição para Ele usar. E esses dias nós passamos quase 30 dias no Hospital das Clínicas. E lá nós podemos contemplar milagres, salvação. De repente, nós tínhamos um culto às quartas-feiras, quarta era quinta, amor. O pessoal que vinha, umas mulheres que vinham de uma igreja Assembleia de Deus, orar lá nos leitos, de repente descobriram e nós começamos a fazer culto naquele lugar. Inóspito, num lugar onde a razão prevalece, a ciência tem que prevalecer acima de tudo, mas Deus nos colocou ali para fazer diferença. E vocês sabem o que é que aconteceu? Quando a Yasmin
terminou o tratamento. O médico um dia me liga: como é que está o senhor? Eu digo: estou bem. Ele disse: eu queria saber se eu posso dar o seu telefone para uns pais que chegam aqui chorando com medo dessa cirurgia. Eu falei: pode, doutor, não tem problema não. Eu disse: eu quero que você converse com ele e demonstre a mesma fé que você demonstrou na minha frente. E aí, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, quando eu descobri da síndrome da Yasmin, eu só encontrei um caso no Brasil. Hoje, nós temos um grupo de WhatsApp que a gente alimenta e ora por pessoas, uns orando pelos outros. Nós temos para mais de 15 famílias hoje atendendo, pelo grupo do WhatsApp. Porque o médico, pessoa que chegava lá, ele encaminhava para a gente. Aí eu disse: eu vou ter que fazer um grupo de WhatsApp para a gente. E aí nesse grupo eu coloquei a pessoa que nos acolheu, aqui tem hoje a filha dela, para você ter uma ideia, tem 19 anos, né, amor? Já fez vestibular, já é inserida no mercado de trabalho. E Deus está fazendo a obra com essas pessoas. Às vezes as pessoas pedem para a gente orar, fala, e a gente está lá fazendo a obra também através do WhatsApp. No lugar da dor, Deus nos levou para o lugar da provisão. Amém? Agora podemos ficar de pé, bispo? Agora sim. E eu quero orar por você. Quero chamar o bispo também para orar, para os pastores, se tem pastores ou pastoras ou intercessores que aqui estão. E eu quero te convidar, fazer um convite para você, para que você venha ao altar do Senhor depositar o teu natural. Você depositar aquilo que você ainda está insistindo em entregar para o Senhor, porque acha que não tem mais jeito. O que nós lemos aqui no início foi: pode haver algo demasiadamente impossível para o Senhor? E se você crê, meu irmão e minha irmã, em milagres, e se você crê no agir sobrenatural, não meu, porque eu sou miserável tão quanto qualquer outro pecador. Não sou eu que opero milagre, mas eu quero orar para aquele que opera milagre, para aquele que pode fazer muito mais do que pedimos. E se você está aqui nessa noite e deseja uma oração, deseja colocar algo diante de Deus que precisa de milagre, você que também está nos assistindo, pode mandar aí para o pessoal da equipe. Se você tem um pedido para que a gente possa orar por você, eu quero te convidar à frente para a gente estar orando. É um culto de oração. E a palavra do Senhor diz: se tiver alguém enfermo em meio de vós, chame os presbíteros, né? Chame os pastores, vamos conjecturar assim, as pastoras, bispo, bispa. E nós cremos que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E se você estiver querendo entregar algo ao altar do Senhor, eu quero te convidar à frente para que a gente possa orar por você. E se a enfermidade da sua vida for a sua própria vida e quiser entregar a sua vida para Jesus, venha também. Venha também. Porque o melhor relacionamento, o melhor milagre que pode acontecer na vida de alguém é Jesus fazer morada, é Jesus transformar o coração. Eu vou pedir ao bispo que ore por vocês que estão chegando aqui, e eu quero estar também pondo as mãos sobre a vida de vocês, para que a gente possa, daqui uns dias o bispo vai me mandar uma mensagem, vai dizer: olha aí, pastor, houve testemunho de cura naquele lugar. E eu creio nisso, meus irmãos. O que é impossível para você? Então, se você tem uma causa impossível, Amém. Seja doença, seja uma causa, justiça, o que for, para Deus não é impossível. Aleluia. Então, vem aqui à frente, nós vamos orar, o pastor Amém. vai impor as mãos. Amém. Pode vir aqui, para Deus não há nada impossível.